dado as lutas, né, as dificuldades para termos um trabalho aqui, então nós chegamos à conclusão com a igreja, democraticamente, a congregação decidiu que o nome da igreja seria Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Foi um nome bem escolhido, nome bíblico, e não deixa de termos razão por a escolha desse nome. E essa igreja acabou de declarar, de fato, até aqui o Senhor tem ajudado esta GREI, como tem ajudado as igrejas por todas as partes do Brasil e do mundo. A igreja não é nossa, a igreja é do Senhor. Ele é o dono da igreja, porque Ele que morreu na cruz. Ele então é o Senhor. Ele disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós cantamos agora há pouco aqui. O inferno não tem poder sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele é a rocha onde está o fundamento da igreja. E por isso que a igreja está de pé, continuará de pé, porque Jesus Cristo virá em breve buscar a sua igreja. Quando a gente fala de buscar a sua igreja, ele está falando da igreja local só, não. A igreja de Cristo está espalhada por todo o universo. Os salvos que estão em todas as igrejas, independentemente da denominação, independentemente da sua eclesiologia, a igreja de Cristo vai ser arrebatada. E eu creio nisso. E os irmãos também creio, porque os irmãos seguem a Cristo na expectativa, na esperança da volta de Cristo. A nossa esperança está em Cristo Jesus, para nos livrar desse mundo vil, perdido, mundo violento que vivemos nele, mundo que as pessoas estão com medo de andar na rua, medo de tudo. O pastor José Carlos, irmão, falando aí de psicanálise, nós temos recebido pessoas que estão afundadas no medo, síndrome do pânico, por essas coisas que estão acontecendo em toda a face da terra. Mas quando nós temos Cristo Jesus como nosso Senhor, isso não é nada. O Senhor é mais do que todas essas coisas. O Senhor é que tem o poder. Então, a cura quem traz é Ele liberta a pessoa. Pastor José Carlos, uma vez atendi um moço, e foi a única consulta. Normalmente, psicanálise você faz uma série de sessões. E aquele rapaz chegou lá no meu gabinete, que eu não tenho consultório, e ele não falava. E a mãe estava com ele. Eu perguntei para a mãe, por que ele não fala? Ela disse: olha, pastor, faz 2 anos que eu não tenho mais alegria de ouvir a voz do meu filho. Ele perdeu o emprego, perdeu a namorada, trancou a matrícula na faculdade. Ele está vegetando. Eu nunca tinha visto isso. Pensei em ligar para o Dr. Romo, no Rio de Janeiro, o que eu faço agora? Mas depois eu, orando em espírito, em pensamento, falei: Senhor, o que eu faço? Fiz uma coisa que eu nunca tinha feito antes com um atendimento. Contei uma história de pastor, uma piada de pastor. Quando eu terminei de contar, aquele moço deu um brado e disse: esta é boa. Ele destravou. E aí eu orei com ele e foi embora, acabou. Encontrei com ele mais tarde e disse: olha, o pastor estava preso, não sabia porquê, e o senhor contou aquela história. Eu fui destravado. Foi Deus que fez isso. E quanto a história de pastor, com uma pessoa que não é de igreja nem nada, é um risco, né? É um risco. Eu corri o risco, mas foi um risco dirigido por Deus. Vamos ler a palavra, irmãos, Gálatas capítulo 1, verso 11, 12 e 13. A minha versão aqui pode ser diferente da sua, mas pode me acompanhar aí. Gálatas capítulo 1, verso 11, 12 e 13. Diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum,
mas mediante a revelação de Jesus Cristo, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Aí ele vai prosseguir contando a sua experiência, porque ele está tratando de um problema na igreja de Gálatas. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por esta noite bendita, noite maravilhosa que estamos junto com os irmãos da Igreja Batista Ebenezer e outras igrejas aqui representadas, para juntos, Senhor, expressarmos a Ti a nossa gratidão, o nosso louvor, pela existência desta igreja aqui nesse local. É uma luz que faz resplandecer o Evangelho de Cristo aos moradores deste bairro, onde essa igreja tem anunciado o verdadeiro Evangelho, tem anunciado que Jesus Cristo é o único caminho para a vida eterna. Continua abençoando essa igreja, seu pastor, sua diretoria, que todos sejam cheios da graça e do poder do nosso Deus, para pregoar as verdades das Sagradas Escrituras, para que vidas sejam tocadas, sejam transformadas, nascidas de novo, e venham a seguir e caminhar com Jesus Cristo, junto com nossos irmãos aqui nesta igreja local. Muito obrigado a Deus por 44 anos que essa igreja está anunciando as verdades de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Receba a nossa gratidão, pois assim, Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu trouxe o meu esquema aqui, pastor José Carlos. Eu não passei nada para colocar aqui. Eu sou bastante tempo antigo, eu sou pastor antigo. Sabe que eu já ouvi algumas pessoas dizendo, pastor, igual o senhor não existe mais, está em extinção. Eu não sei porquê, né? Mas eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre vale a pena lutar pelo verdadeiro Evangelho? Será que vale a pena a igreja lutar para pregar e preservar o verdadeiro Evangelho de Cristo? Mas se estou falando verdadeiro Evangelho, tem falso Evangelho? Está cheio de falso Evangelho em nosso meio, irmãos, que pregam um outro Evangelho que não é Cristo, que não está embasado na palavra de Deus, e que está embasado em experiência, em promessas que a Bíblia não falou, não mandou ensinar. E por isso nós temos uma gama grandiosa de pessoas que se declaram que são evangélicas, mas não são. E o mundo aí fora está cheio de ex-membros de igreja evangélica. São desigrejados. Já são mais de 15 milhões de desigrejados. Há pessoas que frequentavam uma igreja e tinham função na igreja, mas elas se decepcionaram com a igreja, com o pastor, com tudo que vinha acontecendo nas suas igrejas e acabaram abandonando o caminho. Ou não eram convertidas de verdade, porque quando a pessoa é salva por Cristo Jesus, ela vai subsistir tudo isso, ela vai resistir qualquer coisa que vier acontecer no seio da igreja. Mas muitas delas estão decepcionadas. Não quero mais saber de igreja, estou decepcionado com o pastor, decepcionado com o tipo de culto que era realizado lá na igreja. Mas tem outras igrejas com outros modelos de cultos que a pessoa pode escolher. Hoje nós temos a infinidade de denominações anunciando o Evangelho, então as pessoas têm aonde escolher. Mas, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, quando escrevendo os Romanos, capítulo 1, verso 16, ele disse que o Evangelho é o poder de Deus para aquele que crê. Para aquele que não crê, não tem valor nenhum. Para aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador, o Evangelho é o poder de Deus. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho nada mais é do que Cristo. Quem é as boas novas? As boas novas nada mais é do que Cristo Jesus. Ele que é a novidade, Ele que é as boas novas que a igreja precisa anunciar. Então,
foi, meus amados, o Evangelho de Cristo que Paulo pregou. Ele está dizendo aí, os irmãos em Gálatas, que estavam com alguns problemas, dúvidas em relação ao próprio Evangelho ensinado por Paulo. Havia alguém infiltrado no seio da igreja, anunciando doutrinas estranhas, palavras estranhas, e que não condizia com as verdades bíblicas ensinadas pelo apóstolo. E Paulo então vai exortando a igreja a que tome cuidado, que volte para o verdadeiro Evangelho que ele havia ensinado. Ele vai narrando aqui a sua experiência de perseguidor da igreja e declara que o Evangelho anunciado por ele não aprendeu com homem nenhum, não recebeu de nenhum homem, mas o Senhor revelou, o Senhor falou com ele. Paulo teve oportunidades de falar com o Senhor Jesus várias vezes, e ele recebeu, disse: o que recebi do Senhor, isso vos ensinei. Ele chega um momento, no capítulo 3, que ele chama os irmãos daquela igreja de insensatos. Como é que vocês podem ser tão bobos assim e receber a verdade e depois duvidar da verdade que foi anunciada para vocês? Vocês estão se movendo facilmente dos ensinamentos do Senhor Jesus. Portanto, meus amados irmãos, ele diz: olha, se outra pessoa chegar para anunciar um outro evangelho, vocês não devem receber isso. Mesmo que alguém declare: eu sou um anjo e anuncio a vocês um novo evangelho, não é para vocês acreditar nisso. O anjo não prega evangelho, coisa nenhuma. É missão nossa, se bem que eles gostariam de fazer, porque às vezes a igreja está tão devagar para evangelizar que os anjos gostariam de fazer isso, mas eles não podem, não é permitido eles. Isso é responsabilidade da igreja. Nós, como seres humanos, lavados do sangue do Cordeiro, o Filho de Deus. Então ele diz: olha, se alguém disser outro evangelho que contradiz com o que eu ensinei para vocês, ele diz: não acrediteis. O problema é que o povo está acreditando em tudo que se anuncia por aí, pela internet, pelos programas televisivos, vão acreditando em todas as coisas que não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho, tem nada a ver com a própria palavra de Deus. Então ele vai dizendo que Jesus Cristo é o dono da verdadeira evangelho, porque ele morreu na cruz pela igreja. Ele que declarou que a igreja dele, que o inferno não pode dominar, não pode destruir a igreja. O irmão sabe que através dos séculos as pessoas, as entidades, até governos, têm tentado destruir a igreja. Pode matar o corpo, mas não mata o espírito salvo por Jesus Cristo. Os irmãos sabem que nós temos alguns países fechados, por exemplo, a Coreia do Norte. Se você for pego na rua com uma Bíblia ou um folheto evangelístico na mão, você é preso e não sai nunca mais. Tamanha é a revolta do diabo contra a igreja, porque aonde está um servo do Senhor, a igreja está ali representada através dele, porque a igreja não é este santuário aqui, a igreja somos nós. A Bíblia diz que a verdadeira igreja são as vidas lavadas, transformadas pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Então nós fomos lavados no sangue do Cordeiro. Então Paulo diz que aquele que está anunciando um falso evangelho, que seja maldito. Paulo é duro na sua mensagem, na sua exortação. Mas insisto com a pergunta inicial: vale a pena lutar contra um falso evangelho para defender o verdadeiro evangelho? Vale a pena sim, meus irmãos, porque o Senhor espera isso de nós, que jamais viemos nos afastar das verdades ensinadas por Ele. O mundo aí fora está vivendo longe de Deus, não quer saber de Deus, mas nós sabemos e queremos saber mais sobre Deus, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. E Ele está aguardando também o momento que Ele mesmo vai determinar a volta de Jesus Cristo para buscar a igreja, para naquele dia, naquele grande encontro, as bodas, o encontro do noivo com a noiva, o Cordeiro de Deus,
recebendo a noiva, que é a igreja. Porque muitos, meus amados, estão se desviando dos retos caminhos, indo atrás de um evangelho fácil, de falsas promessas. As pessoas estão indo para novos movimentos e estão se perdendo e ficando fora do verdadeiro evangelho de Cristo. E elas não perceberam isso ainda. Estão, meus amados, sendo enganadas por promessas de bênçãos que a Bíblia não promete, não mandou falar. Quando você ouve uma mensagem, você tem que conferir: está na palavra de Deus? Se não está, tem que esquecer isso. Mas a mensagem que está sendo pregada, ela está de acordo com a palavra de Deus? Se está, amém, glória a Deus. Mas não está, esqueça. Então, nós entendemos que às vezes o falso ele é parecido com o verdadeiro. Até porque vivemos num tempo hoje, meus irmãos, que a verdade hoje virou o contrário. A mentira hoje é a verdade, a verdade é a mentira. A verdade é falsa hoje, a mentira é o correto. Na linguagem política, no meio da sociedade corrompida que nós vivemos hoje. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela está do lado do certo, do verdadeiro. Ela não está no lado da mentira, no lado enganador. Porque ela está ao lado de Jesus Cristo, que declarou que Ele é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Jesus é a única verdade que você precisa pregar. É a única verdade que você precisa anunciar. Hoje à tarde, enquanto nós estávamos fizemos um passeio do bondinho, a turma da igreja, a melhor idade. Depois nós fizemos uma visita ao Museu do Pelé. Depois fizemos uma caminhada até a Bolsa do Café. E observando que um neto e uma neta nossa, de 11 anos cada um, eles pegaram as literaturas, nós fomos distribuindo literatura. A menina ia na frente, mas o garoto parando as pessoas, eles não somente entregavam o folheto, mas eles questionavam as pessoas sobre Jesus Cristo. O meu neto de 11 anos, uma neta de 11 anos, dois com a mesma idade. E aquilo causou impacto no grupo de idosos que estavam observando aquilo. As próprias pessoas que estavam sendo abordadas, elas ficaram impactadas com a atitude de uma criança falar de Jesus Cristo. E eu fiquei pensando, um monte de idosos e não consegui entregar nenhum folheto, e veio parar alguém para falar de Cristo, e as duas crianças na frente do grupo, parando todas as pessoas. Isso, meus irmãos, que já vem sendo ensinado lá em casa, na casa do papai e da mamãe. Porque nós ensinamos para os nossos filhos, desde a eternidade, eles estão passando isso para os seus filhos. Eu digo para o pastor José Carlos que Deus, nós somos um casal feliz, uma família feliz, porque todos os nossos filhos estão seguindo ao Senhor. Nós temos 4 filhos, 3 mulheres e um homem. A nora é crente em Jesus Cristo, os 3 genros são servos do Senhor Jesus Cristo, e um é pastor. E todos estão aí servindo ao Senhor. Os netos da mesma forma, estou batizando os netos. E eu não posso parar, porque tem falta 3 netos para batizar aí. Minha avó vai fazer 47 anos, nós estamos na igreja batisteira, passou do tempo de ir embora, na minha visão, mas Deus está dizendo, não chegou o tempo de você vai quando eu mandar. Então tá bom, isso aí eu fico, né? Jesus conta a parábola do joio e do trigo. Lembra dessa parábola? Ele disse que o fazendeiro preparou a terra e então semeou lá uma boa semente do trigo. Mais tarde os funcionários foram lá e viram que havia joio junto com o trigo. Eles perguntaram para o chefe, o dono da fazenda: mas senhor, nós semeamos as boas sementes do trigo? Sim, mas lá tem joio no meio. Que o joio parece que é, mas ele não é, só tem aparência. E então o dono da propriedade não deixa crescer juntos. Na época da colheita, eles vão tirar o trigo, vão arrancar o joio e vão lançar no fogo. Isso é uma palavra que está apontando para o futuro. Quando o Senhor Jesus vier,
Ele vai separar os bodes das ovelhas, vai separar o joio do trigo. O joio são as pessoas que ainda não entregaram sua vida a Cristo. Se elas morrerem em Cristo, elas estarão à esquerda do Senhor. Mas o trigo representa as pessoas salvas por Jesus Cristo, que na vida do Senhor elas estarão à direita do Senhor. Irão receber as boas-vindas do Senhor. Vinde, bendito meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Entra no gozo do seu Senhor. Mas aqueles à esquerda do Senhor vão dizer: não vos conheço, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Que coisa triste. Mas é daquele lado que vamos ver milhares e milhares e milhares de pessoas, às vezes parentes nossos ali no meio, daquela fila dos perdidos, que serão lançados no fogo, como o trigo foi lançado quando na época da colheita. Então, às vezes é preciso crescer junto. Muitas vezes no seio da igreja nós temos joios, mas nós não podemos arrancar o joio. Ele tem que ficar junto. Se arrancar, você vai prejudicar o trigo, que é ser o salvo que está ali. Tem casos que você pode podar, pode tirar, mas tem casos que tem que deixar. Mas também, da mesma forma, representa a igreja de Cristo, que é o trigo, e o mundo, que é o joio, que convive junto. Nós não podemos ficar longe da sociedade. Por ser crente em Cristo Jesus, nós damos aula, nós somos alunos, e temos colegas e alunos que não são do Senhor, professores que não são do Senhor. Lá no trabalho você tem colegas que não são do Senhor, mas você é do Senhor. Você tem que brilhar a luz do Evangelho ali para aquelas pessoas. Mas estão juntos. Mas haverá um dia que o Senhor vai separar e vai levar os seus, mas aqueles que não são seus serão lançados nas profundezas da perdição eterna, onde haverá choro e ranger de dentes. Não é para lá que nós queremos ir, não é? O Evangelho de Cristo é exatamente para tirar as pessoas desse caminho da perdição, colocá-las no caminho do céu. A igreja não salva ninguém, nenhuma, só Jesus salva. A igreja é facilitadora, ela é facilitadora, ela mostra o caminho. Segue esse caminho que você vai chegar no céu. E se a pessoa quiser, ela abandona o mundo, vem seguir o caminho do Senhor. Mas se ela não quiser, ela segue o caminho da perdição. A igreja está anunciando, ela está facilitando a coisa. Compete a pessoa ouvir e entender e tomar a decisão. A pergunta persiste: vale a pena lutar? Meus amados irmãos, se a igreja parar de lutar, quem vai lutar? Não sabia que a igreja está em guerra. Desde que ela foi instituída por Cristo Jesus, ela entrou em guerra. É uma grande batalha e chama-se guerra espiritual. Depois nós não conseguimos entender assim. Tem momento que a igreja está indo tranquilo, como uma embarcação no mar, está tranquila, a onda está fraquinha, vai navegando, mas tem hora que ondas fortes se levantam, começam a bater contra a igreja. E a igreja tem que resistir pela palavra do Senhor. Mas aí quando o Senhor está no barco, tudo vai muito bem. Quando Cristo está no barco, a igreja navega, enfrenta as ondas, e ela passa pelas ondas, enfrenta os temporais, os grandes ventos, e então a embarcação ela chega no porto com segurança, porque o Senhor, Jesus Cristo, está no leme, no comando. Ele está no comando da igreja, está no comando de nossas vidas. Há um hino muito lindo que o quarteto Arautos Rei canta: se ele não for o primeiro. Meus irmãos, se Cristo não for o primeiro em nossas vidas, nós estamos perdidos. Ele tem que ser o primeiro. Paulo diz que ele tem que ter a primazia, ser o primeiro. Primeiro é Jesus, depois tem mais coisas. É assim que o Senhor trabalha conosco. As pessoas estão vivendo, meus amados, em conflitos com suas almas. Elas precisam ser confrontadas com o verdadeiro Evangelho, com a palavra do Senhor. Precisa abrir a palavra para essas pessoas, confrontá-las
com as suas revoltas, com as seus conflitos de alma, porque elas estão perdidas, elas precisam ser achadas, elas estão mortas, elas precisam da ressurreição espiritual. No caso do filho pródigo, meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Nós, eu e você, estávamos perdidos e estávamos mortos. E Paulo fala isso a carta aos Efésios. Outrora nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor, na sua bondade e sua misericórdia, nos tirou de lá, nos fez sair da morte espiritual. Nós passamos pela ressurreição espiritual. Por isso que Apocalipse disse: bem-aventurado aquele que tem parte da primeira ressurreição. Nós já passamos pela primeira ressurreição espiritual, no momento de nossa conversão. Quando Deus olha para as pessoas lá no mundo, vivendo seus conflitos, crentes vivendo também seus conflitos, com dúvidas espirituais, então o Senhor deu um brado e disse: sai daí, servo meu, sai daí, povo meu. E ele disse para que venha para ele. Se as pessoas desejam verdadeiramente a salvação, elas irão abandonar o falso, elas aceitarão o verdadeiro, mas nós precisamos lhes anunciar a verdade. O Senhor Jesus Cristo é a verdade. Nós podemos, amados irmãos, olhar para trás e veremos quantos que caminhavam conosco e hoje não caminham mais, quantos pastores que ocupavam os púlpitos das nossas igrejas pregando a verdade estão no mundo perdidos. Quantos membros de nossas igrejas estão no mundo perdidos? Quantos diáconos que serviam a ceia, nos ajudavam nas igrejas, eles estão fora do mundo perdidos, sem Cristo, sem salvação. Enquanto estão respirando, ainda há tempo de acerto de vida, há um tempo de retorno, um tempo de reconciliação, um tempo de pedir perdão ao Senhor. Nesse grupo nós temos aí mais de 15 milhões de brasileiros desigrejados, que eu falei lá no início, decepcionado com alguma coisa tão pequena na igreja. Se decepcionaram aquele e foram para o mundo e dizem: não precisamos de igreja, nós podemos ser crentes em casa. Uma família da nossa igreja tomou essa decisão de ser crente em casa. Eu liguei para a pessoa e falei com ele, falei com a esposa dele. Eu falei: vocês estão indo a alguma igreja? Não. Eu não preciso de igreja não, pastor. Eu sei mais que todo mundo lá na igreja, sei mais que o pastor, sei mais que o senhor. Está perdido, ele e a família dele. Como é que você ser crente em casa? Irmãos, a igreja funciona para manter o aquecimento espiritual. É como um braseiro, tem muitas brasas, o fogo, as brasas estão acesas, elas estão brilhando. Tira uma brasa e coloca fora daquelas aqui, o que vai acontecer com aquela brasa? Você vai esfriar, vai virar carvão. Tem muitos carvões por aí, perdidos, que um dia eram brasas vivas no seio das igrejas onde pertenciam. Meus irmãos, o Evangelho será sempre o Evangelho. Não, ele não muda, ele é o mesmo Deus, nosso Deus é o mesmo. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é ontem, ele é hoje, ele é eternamente. Nosso Deus é um Deus imutável. Você entender isso, que ele não muda. O Evangelho também é o mesmo. Ele não mudou, mas os homens estão inventando novos evangelhos, nova forma de evangelho que não condiz com o verdadeiro evangelho. Mas aí, meus amados irmãos, nós pensamos assim: vou para a igreja que agora eu não vou ter mais aflição na minha vida, eu vou ter problema, eu vou ter tribulação, eu não vou ter mais nada. Esse negócio, essa promessa, vai para a igreja, você vai ficar rico, isso é falso. Você vai ter uma conta bancária recheada, você vai empregar, vai ser patrão, você vai andar com um carro importado, com motorista particular. Isso é papo de Satanás. Viu? Isso é coisa de Deus, não está na Bíblia isso. Você sabe que essa história começou com a teologia da prosperidade. Quando fala em prosperidade, fala para o povo de Israel. E Jesus disse que para a igreja, ele disse que no mundo a igreja teria que enfrentar aflições.
Ele disse: no mundo tereis aflições. Mas ele não parou aí, ele não terminou o texto dele. Ele disse: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós não podemos, irmão, nos abater, desistir, meu Senhor. Nós temos que lutar. Quando você fica doente, você luta para você se libertar, ser curado. Você vai para o médico, você tem que fazer cirurgia, você faz cirurgia, você quer ser curado. Então nós temos que lutar pela nossa fé, pela nossa vida cristã, pela nossa vida espiritual, para nos mantermos unidos, meus irmãos. O convite da igreja é para isso, manter o fogo ardendo em nossos corações, nos aquecendo, meus irmãos, para nos mantermos firmes, para nós não nos desviarmos do caminho. Por isso que Paulo diz que nós devemos caminhar olhando para Jesus Cristo, que Ele é o autor e consumador de nossa fé. É dessa forma que nós devemos caminhar. Não olhe para o pastor, não olhe para os membros da igreja, não olhe para os diáconos. Você tem que olhar para Cristo. Se ficar olhando para o pastor, você vai cair. Se olhar para o diácono e para membro da igreja, você pode cair. Mas se você colocar os seus olhos em Cristo, não tirar os olhos dele, você não vai cair. Há uma música que Luiz Carvalho, saudoso Luiz Carvalho, cantava, muito linda, disse: não tira os olhos de mim. Você tem que olhar para Deus, não tirar os olhos dele. Então a recomendação que nós fazemos sempre é esta: não desvie os olhos de Cristo, não tire os olhos do Senhor, siga em frente. Nós não podemos ficar parados, a igreja não pode parar, irmãos. No dia que a igreja parar, ela vai fechar as portas, mas a igreja local não pode parar. Nós temos que criar ideias e projetos para trazer mais pessoas para seguir o Senhor Jesus Cristo. Já vou terminar meu sermão, irmãos. Minha esposa perguntou: se ela pregar muito tempo? Eu falei: 1h30, tá bom. Glória a Deus. O que devemos fazer, irmãos, como igreja? Devemos entrar no campo de batalha pela pureza do Evangelho. O meu irmão está disposto a lutar? Essa igreja está disposta a continuar lutando? Não podemos desistir, não podemos parar. A Bíblia está cheia de palavras de encorajamento. Tende bom ânimo, eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu te dou pela mão direita. Eu digo para você: não temas, que eu te ajude. Está falando para a igreja, está falando para mim, falando para você. Então, se Deus me segura pela mão direita e diz para mim não ter medo, para me levantar a cabeça, erguer a cabeça e seguir em frente, eu vou seguir em frente. Mas se eu ficar com medo, o medo vai tomar conta de mim. Toma muito cuidado com essa questão do medo aí. Tá? O pessoal está cheio de medo por aí, medo de escuridão, medo de elevador, medo de andar de ônibus, de trem, e medo até da palavra de Deus. Tem pessoas que têm medo da palavra de Deus. Viu? A minha neta foi entregar um folheto para o senhor e ele disse: não quero não. E ela nem deu bola para seguir em frente. Tem pessoa que tem medo, não quer pegar um folheto que tem uma mensagem bíblica e vai falar comigo e eu não quero. As pessoas não querem Cristo, elas não têm compromisso com Cristo. Nós vivemos um tempo que a membresia da nossa igreja está tendo muito compromisso com o corpo de Cristo. Não. As nossas igrejas estão ficando vazias, os membros ficam em casa, fazendo não sei o que. O culto rolando lá no templo e bancos vazios. Houve um tempo que nossa igreja começava uma vigília de oração no sábado às 20 horas e a noite toda emendava com a escola bíblica dominical. Teve uma ocasião que nós chegávamos de manhã com 200 pessoas, que orou a noite toda e emendamos com o culto. As pessoas só iam embora depois do culto. Hoje você faz uma visita de oração, a nossa igreja tem um bom de membros. Você tem lá 30 pessoas. As pessoas não querem orar. Se a oração é a ferramenta que nós temos em mãos, que move o coração de Deus, move ao céu, por que não vamos usar essa ferramenta que Deus colocou em nossas mãos? A oração tem poder. Você, quando ora por um enfermo, que vê Deus fazendo uma cura daquela pessoa, você puxa vida, a oração, Deus ouviu.
Nós estávamos com o nosso irmão da nossa igreja, o contrabaixista do louvor, e ele é bem gordinho assim. E aí, ele estava numa boa, tranquilo, ele achava que estava com saúde. De repente, ele foi levado, parou de fazer xixi, levaram ele para o hospital, e chegou, o negócio estava feio, né? Aí, UTI. Agora não tem vaga da UTI. Ele ficou 24 horas numa máquina que não cabia nem metade do corpo dele. E de repente o plano de saúde resolveu transferir para São Paulo. E quando chegou em São Paulo, os médicos falaram: se você chegasse aqui 1 hora atrás, você não chegaria com vida. Não teria jeito. E ele ficou lá em São Paulo, começou a fazer hemodiálise, e era uma agonia. E no culto do domingo à noite, Deus tocou meu coração, colocar a igreja de joelho para orar pelo irmão. Falei: nós vamos levar um clamor pelo nosso irmão. Quem quiser ficar de joelho, vai ficar de joelho, do jeito que achar melhor. Eu fiquei de joelho, nós levantamos, a igreja orou. E eu fiz uma oração em voz alta, vai fazer o encerramento daquele clamor que os irmãos fizeram. E ele estava lá no hospital acompanhando o culto. E quando nós terminamos de falar amém, ele deu vontade de banheiro. Foi e começou a fazer xixi. Aí comentando, aí porque os médicos falaram: você vai para Santos, você vai fazer o diário lá. Fica na sua casa, vai lá, faz, volta para casa. Foi a primeira sessão, tranquilo. Na segunda, a máquina estava rejeitando. Aí ele disse: olha, a máquina está rejeitando, eu não quero mais aquilo, porque Deus já me curou. Eu não tinha ainda exame pronto. Aí na terceira sessão, a máquina rejeitou. Colocaram em outra máquina, a máquina rejeitou. E ele já tinha feito a bateria de exame, trouxe os exames, e o médico disse: seu senhor Eduardo, o senhor está curado, os seus filhos recuperaram. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. E a oração tem poder, mas às vezes nós não oramos, ou quando oramos sem fé, desacreditando. Nós oramos crendo. Eu, quando eu estou orando, eu oro crendo que já recebi aquilo. E se Deus não me der aquilo que eu estou pedindo que eu preciso, Ele continua sendo meu Deus. Ele não vai deixar ser meu Deus. Se Ele me abençoar, Ele é meu Deus. Se Ele não me abençoar com aquilo que eu preciso, estou pedindo, Ele continua sendo meu Deus. Jamais posso deixá-lo. Então, meus amados, o nome de Jesus Cristo é o nome que nos traz esperança. É dele que nós devemos confiar. Ele é a única verdade que você precisa seguir. Eu convido você agora, nesse momento, a tomar uma decisão séria. Eu quero seguir Jesus Cristo seriamente. Quero ter um compromisso mais sério com o Senhor. Eu quero amar mais a Jesus, amar a sua igreja. Quero cooperar mais com as atividades da igreja. Quero ser um suporte para apoiar o meu pastor no ministério dele, nessa igreja, na igreja onde eu sigo o Senhor Jesus Cristo. Tome essa decisão hoje. Tome essa postura hoje, e o Senhor vai te honrar. Mas você tem que tomar uma decisão, mas você tem que fazer cumprir isso. Você tem que fazer, praticar. Porque não adianta eu falar, eu faço e depois eu não faço. É melhor você não votar do que votar e não cumprir. É pior. Então é melhor você não votar do que votar e não cumprir. Se você quer cumprir, vote, e o Senhor vai te honrar. Então você vai seguir o Senhor Jesus Cristo, honrando mais o Senhor Jesus Cristo, dando apoio e suporte ao seu pastor, à sua igreja, para que ela busque as almas perdidas, que a igreja continue firme naquele propósito, na declaração que Cristo fez. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse Jesus Cristo. Não se desvie, não vá na onda do falso evangelho, mas fique firme no verdadeiro evangelho. Qual é o verdadeiro evangelho, meus irmãos? Jesus Cristo. Vamos falar junto que o verdadeiro evangelho é Jesus Cristo? Vamos lá. O verdadeiro